as meninas, chamamos de menina de uma forma carinhosa, né? A Maria José e a Roberta. Muito obrigado pelo acolhimento, viu, gente? Uma boa noite para todos, uma noite com muita paz, uma noite com muita saúde. Aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, com muita chuva. Temos a graça de ter a chuva, né? Que garante o nosso alimento, que garante nosso, a nossa alimentação, né? Tudo de bom que a água pode proporcionar para nós aqui. Então, uma noite chuvosa, mas uma noite muito agradável, principalmente agora na companhia de vocês. Como a nossa Maria José disse, o nosso tema de hoje, né, é o Natal para o ano todo. Agora, dia 25 de dezembro, o mundo comemora a data em que foi eleita como o nascimento de Jesus, né? E a literatura espírita ela é muito rica com relação a essas mensagens, né? Principalmente do nosso Emmanuel. O Emmanuel traz para nós mensagens belíssimas, né? Tentando mostrar qual a verdadeira importância dessa data para o planeta Terra e para todos nós que o habitamos. Né? O Natal, o dia em que nós comemoramos o nascimento do nosso Cristo Consolador, do nosso Cristo, né, que veio trazer o consolo, o amparo, e como a Maria José disse, né, o Evangelho deixou para nós a boa nova, o seu Evangelho. Então, comemora-se, nesse dia 25 de dezembro, né, o nascimento desse irmão, né, que veio trazer o exemplo da humildade, da caridade, enfim, veio vivenciar, né, isso tudo entre nós. E aí, a humanidade ela aproveita para fazer as reuniões, as famílias se reúnem, né, as pessoas que trabalham fora voltam para suas cidades natais, visitarem os seus lares, aí une-se em torno de uma mesa, com muita comida, com muita bebida, e ainda tem a entrega de presentes. Em meio a isso tudo, as pessoas devem olhar o Natal com um olhar assim vamos dizer, de superficialidade. Não é isso exatamente isso. O Emmanuel ele vem trazendo para nós de uma das mensagens, que não é o que eu trouxe essa noite, que eu trouxe uma mensagem do Humberto de Campos, mas o Emmanuel vem trazer para nós a importância dessa união, a importância de nós lembrarmos, né, efetivamente do aniversariante dessa noite, e mesmo diante de tantas coisas materiais, como a bebida, a comida, os presentes, mesmo diante disso, manifestar em nossos corações um sentimento de solidariedade, de fraternidade. Isso acontece muito nessa noite do Natal. O Emmanuel fala que o planeta Terra ele fica muito mais iluminado nessa noite, porque são muito mais pessoas trabalhando nos trabalhos filantrópicos, nos trabalhos da caridade, nas doações, né? O retorno para os lares, o encontro, o reencontro. Então, isso aí faz se manifestar do planeta uma luz que normalmente ela não a tem nos dias normais. E aí, a pergunta que eu trago para nossa reflexão essa noite é isso: por que essa noite não poderia se estender para os outros dias do ano? Né? Qual que é o empecilho, qual que é o obstáculo que nós temos, cada um de nós, né? Temos que enfrentar para que esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, que se manifesta com mais facilidade na noite ou na véspera do dia 25 de dezembro, porque qual que é o problema que isso não continua como um hábito nosso, como espíritos imortais, durante o ano, por exemplo, de 2023, que é o ano que nós estamos, né? Hoje, mais precisamente, no dia 9 de janeiro de 2023. Então, o nosso convite essa noite é que nós façamos essa reflexão, né? Porque para que isso aconteça, para que a gente tenha, né, um ano, né, que seja natalino até o dia 31 do próximo dezembro de 2023, é preciso que cada um de nós busque esse sentimento do Natal, né, para junto dos nossos corações. E traga mais fortemente esses sentimentos, essas virtudes que o Natal faz florescer, mais para próximo do nosso ser, da nossa intimidade espiritual. Ou seja, o sentimento da solidariedade, da fraternidade, da caridade, né? Então, deixarmos de ter essas práticas
em apenas 1 ou 2 dias durante essa data, em que nós lembramos do nascimento de Jesus, para presenteá-lo com o esforço necessário para que a gente continue durante o ano todo, né? O máximo de esforço possível. Nós sabemos que não é fácil, devido aos problemas que nós já amealhamos aí nessas viagens que nós fizemos. A nossa situação espiritual hoje, né, pode ser uma situação um tanto quanto difícil, que nos oferece um pouco mais de fé, de esperança, mas só o esforçar, nós nos esforçarmos para que esses sentimentos continuem nos acompanhando, para que a gente continue demonstrando isso durante o ano, só o esforço já é um bom começo. E aí, o que eu fiz? Eu fui até Humberto de Campos. Como já disse, o Emmanuel tem várias mensagens maravilhosas. Né? Quando eu fui até Humberto de Campos, esqueci de pegar o livro, ele está ali, o livro Boa Nova, para a gente buscar alguns exemplos de como algumas entidades espirituais, ao longo da sua existência, algumas até depois de conhecer Jesus, como essas pessoas, né, que nós admiramos, que nós falamos, nós relembramos no Evangelho de Jesus, como eles conseguiram fazer com que Jesus nascesse dentro dos seus corações, mas não morresse no dia 26, né? Ou, naquela época, não morresse no dia seguinte. Alguns conheceram presencialmente Jesus, conviveram com Jesus durante algum tempo e não aproveitaram o máximo possível daquela convivência, daquele aprendizado, né, que teve com o mestre. Muitos foram curados e voltaram a se adoecer, né, mas outros tiveram a oportunidade e aproveitaram. E aí, essa a mensagem dessa noite. Em que momento Jesus nasceu para algumas dessas entidades, desses espíritos, que aproveitaram, né, a presença do mestre e galgaram um degrau maior na sua evolução espiritual. Então está lá no livro Boa Nova, no Humberto de Campos. A primeira personalidade é Maria de Magdala. E aí, todo mundo conhece a história dela, né? Todo mundo sabe as opções, as escolhas que ela teria feito para a sua vida até conhecer Jesus, mas aí Humberto de Campos começa o texto dizendo assim: perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Então, esse texto do Humberto de Campos, ele vai mostrar para nós que essas entidades espirituais que tiveram a oportunidade de estar diante do Mestre, e eu repito, alguns também tiveram e não tiveram êxito, não conseguiram vencer a si mesmos, né? Quem também conta isso brilhantemente para nós é a Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal, quando a Amélia Rodrigues conta a história daquele príncipe que conheceu Jesus, né? E, e ficou apaixonado pelo mestre. Começou a amá-lo imediatamente. Foi quando Jesus disse: meu filho, larga tudo, né? Larga tudo e vem comigo. Esse é o seu momento. Ele fala: mestre, essa vai ser a última vez que eu vou competir. Porque ele competia com as bigas, né? Que é aquele esporte daquela época. Hoje eu vou acompanhar, eu vou largar tudo e vou seguir o Senhor, né? Mas eu tenho que me despedir. E quando ele saiu, Jesus chorou, porque Jesus sabia que aquele jovem realmente o amava, mas que naquela noite ele iria retornar à pátria espiritual por um acidente que ele haveria ser cometido naquela competição esportiva. E foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus chorou. E os seus amados o perguntaram: por que está chorando, mestre? Ele fala, né, que ele tem a oportunidade de atrair para o seu coração outros corações que o amam verdadeiramente, mas que têm dificuldade de vencer as próprias dificuldades, largar tudo e seguir. Então tem que ser agora, tem que ser hoje. Nós não podemos adiar isso para amanhã, que isso sirva de exemplo para nós. Porque naquela mesma noite que ele desencarnou, retorna ao mundo espiritual e pede a oportunidade de seguir a Jesus, né? de largar aquela vida e seguir a Jesus. Então, talvez ele não está aqui no nosso texto, mas se perguntássemos para aquele menino quando Jesus, né, havia nascido para ele, pode ser que ele diria naquele momento em que ele perdeu a grande oportunidade de largar tudo e seguir ao Mestre. Mas isso aí é outra história, é outro tema. Nós vamos voltar a Humberto de Campos e a Maria de Magdala, né? Onde e quando Jesus nasceu para ela? E ela nos responderá. Se perguntarmos para ela hoje: onde e quando, Maria de Magdala, Jesus nasceu para você? Jesus nasceu para mim em Betânia, responderia ela. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade,
despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara, né? Então, nesse momento, se nós se perguntássemos, né, para ela, ela responderia que Jesus nasceu para ela no momento em que ela viu o Mestre, sentiu o amor incondicional de Jesus por ela, né, naquele momento, porque ela entra na casa onde ele estava e ela lava os pés de Jesus, se seca com seus cabelos, ela lava com suas lágrimas, ela seca com seus cabelos, perfuma os pés de Jesus, e Jesus não fala, nessa mulher, ela lavou os meus pés, né, perfumou os meus pés. E a partir dali, ela toma um rumo diferente, né? Ela toma um rumo diferente na sua vida. Ela não é mais a Maria de Magdala que todos a conheciam, mas ela renasce, né? Ela toma uma vida nova, ela toma um rumo novo, porque no caminho da reforma íntima está a do autoconhecimento. A voz do Cristo soa por nós a cada dia, a cada instante. E ele espera apenas que tenhamos a vontade verdadeira de ouvi-la. Então, Jesus, meus irmãos, chama por todos nós, indistintamente. Todos nós temos a oportunidade de ouvir o Cristo como nós conhecemos o seu Evangelho. Se nós voltarmos para a parte espiritual essa noite, né, voltaremos com a responsabilidade de termos vivenciado ou não o Evangelho de Jesus, porque conhecê-lo nós já conhecemos. Né? A gente vem conhecendo o Evangelho de Jesus há 2000 anos, partindo aí pelas filosofias religiosas que nós conhecíamos antes. Agora, nos últimos anos, nós conhecemos o Consolador. Nós acreditamos que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. E se nós acreditamos, esse Espiritismo tem que nos consolar. Como? Como nos consolar? Passando a mão na nossa cabeça, dizendo, é raio humano, você vai... Não. Abrindo os nossos olhos acerca de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria de Magdala. Né? Ela teve seus olhos abertos. Por quem? Por Jesus? Não. Por ela mesma. Diante da presença majestosa de Jesus, ela se despertou, ela acordou. Ah, então nós poderíamos ouvir, mas hoje nós não temos Jesus, né, diante de nós para nos despertar, não temos, mas nós sabemos que se nós estamos aqui essa noite, né, uma segunda-feira dessa, e se nós escolhermos estarmos aqui esta noite, ouvirmos sobre o Evangelho de Jesus, não sou eu que estou dizendo, não inventei absolutamente nada. Isso faz parte da literatura espírita. E onde quer que as pessoas estejam vendo nesse momento, se nós fizermos essa escolha de conhecermos esse Espiritismo e de acreditarmos fielmente que ele é o Consolador que Jesus nos prometeu, ele tem que fazer alguma coisa por nós. Mas ele não vai mudar. Né? Ele não vai mudar a cada um de nós. Nós vamos, com o nosso conhecimento nesse Espiritismo Consolador, buscar o nosso despertar. Por quê? Na verdade, o que aconteceu com ela foi uma catarse. Ela se emocionou, ela passou por problemas de consciências terríveis, né? E ela resolveu mudar de vida. Tanto é que ela seguiu até o final com Maria de Nazaré, até o final dos seus tempos, até enfrentar as dificuldades físicas, né, das dores, da lepra, de tudo que ela poderia passar. Porque percebe que esses irmãos, né, que aceitaram a mudança de vida para Jesus e por elas mesmas, elas não tiveram uma vida boa, não. Não tiveram uma vida de descanso, longe dos sofrimentos, não. Elas continuaram, né, com a sua cruz e provavelmente algumas se tornaram até mais pesadas. Por quê? Porque elas precisavam passar por esse processo. Era o preço que elas tinham que pagar, né? De aceitar Jesus e de abrir mão de muitas coisas. A gente vai ver que uma próxima personalidade aqui, que é o nosso querido Francisco de Assis. Perguntemos a Francisco de Assis, a segunda personalidade da noite, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Então, Francisco, né, que inclusive, segundo o Divaldo, foi o primeiro caso, né, de depressão da humanidade, foi no ano de 1080, em Assis, na Itália. O pai de Francisco queria que ele fosse um soldado, que ele guerreasse, e ele foi, né, para atender
a um pedido do pai, ou a uma determinação do pai naquela época, e fora preso na primeira batalha. Ele passou 7 meses aprisionado na cidade do adversário, né? E na época as igrejas é que comandavam essas guerras, as igrejas, até que o seu pai negociasse a sua libertação. E lá ele passou por esse processo de depressão e ele começou a ver, né, vultos, a ouvir vozes. E quando ele saiu, que ele foi liberto, ele presenciando o maltrato que o pai tinha com os empregados, né, eles tinham no calabouço do castelo onde eles moravam, né, uma tinturaria, e aí os empregados do pai eram tratados como escravos, e ele não aceitava aquilo, né? E há quem diz que Francisco de Assis é uma encarnação de João, né? O João lá da, o discípulo de Jesus, tanta humildade, né? De tanta sabedoria, de tanto discernimento do que é certo, do que é errado, de tanta sabedoria em abrir mão de muita coisa. E aí ele larga, ele sai da família, ele perde tudo, ele abre mão de tudo, toda a fortuna do pai, e resolve seguir, né, o sentimento que havia nele ditava com que ele fizesse. Até que ele vai para o meio de uma floresta, e lá ele vê uma igrejinha, né, uma igrejinha em ruínas, e aí ele olha e ele percebe aquela mesma voz que ele ouvia lá na prisão, né, e quando ele vê aquela presença, ele pergunta, né, o que queres que eu faça? E aí ele ouve, Francisco, reforma a minha igreja, né? Ele vê aquela luz maravilhosa que pede com que ele reformasse a sua igreja. Ele entendeu literalmente, ele começa a trabalhar, né? Se agrupou com alguns jovens e aí foram inclusive até Roma para pedir, né, a oficialização da ordem, né, dos franciscanos. Sofreram muito, mas ele reformou aquela igreja, né, física, as pedras da igreja. Mas logo em seguida ele começou a entender o seu ministério e trabalhou para Jesus incansavelmente, ajudando aos pobres. E existe um documentário no YouTube do Divaldo Pereira Franco que se chama As Vidas de Joana de Ângeles. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu não falei, podem anotar. As Vidas de Joana de Ângeles. São 5 horas e meia de documentário maravilhoso, onde o Divaldo conta todas as encarnações de Joana de Ângeles. E ele cita que no Sol de Assis, no ano de 1080, né, Clara, ele não afirma isso, mas ele tem assim, quase que todas a certeza, vamos dizer assim, de que Joana de Ângeles foi Clara de Assis, né, e que lá no Sol de Assis foi o último momento em que os dois estiveram juntos, Divaldo e Joana de Ângeles. De lá para cá, um estava no mundo espiritual e outro estava encarnado, e vice-versa. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época o trabalho, né, evangélico era muito mais difícil do que hoje, porque o materialismo, né, ele tomava muito, ele era muito superlativo, vamos dizer assim, com relação às religiões ou à religião que predominava naquela época, né? Mas o que aconteceu? Nesse momento, Francisco de Assis se entrega, né, totalmente ao seu trabalho, se entrega ao ministério, né, que a ele foi confiado pelo próprio Jesus e continua a sua caminhada. Lá em Mateus, no versículo 22, capítulo de 22 a 39, quando a gente vai ver a máxima, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós vamos encontrar a lei do amor. Então a gente para um pouquinho com o Francisco de Assis, porque ele inspira-nos a falar dessa lei de amor, né? E disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus que é a alma de tudo. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha.
Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, em Mateus, vou repetir o capítulo, tá, gente? É 12, versículo 34 a 40. Então, Francisco de Assis é o exemplo, né, para nós, daquele espírito que vivenciou. Como pôde, naquela época, com todos os seus limites, né, com todo o seu sacrifício, essa lei de amor. Então, ele amava os animais, ele amava a natureza, ele amava as pessoas, ele perdoou a sua família, perdoou seu pai, ele nunca foi aceito. Mas isso não fez dele, né, ou não fez para ele, a não aceitação da sua família, não fez para ele um obstáculo para que ele trabalhasse no seu ministério, né? Porque nós sabemos, meus irmãos, e nós precisamos de buscar isso com mais fortaleza, assimilar isso com mais clareza em nós, que nós somos espíritos imortais, portanto, somos individualidades espirituais, cada um de nós. Então, hoje eu estou com a minha filha, eu amo minha filha, mas ela não é minha propriedade. Nós estamos juntas hoje para uma missão, para uma busca aqui na Terra. Mas ela é uma entidade espiritual independente, individual. Ela tem o seu ministério. Ela precisa seguir com suas próprias pernas. Ela precisa fazer as suas próprias escolhas, assim como eu também preciso. Lógico que nós não vamos abandonar e desprezar aquelas pessoas que convivem conosco, não é isso. Mas nós precisamos nos conscientizar que a família consanguínea, né, ela está se colocando antes da família universal. Nós estamos fazendo um curso, uma faculdade de relacionamentos, da conquista do amor, né, que ainda para nós é difícil, aquele amor incondicional, imortal, que Jesus veio nos apresentar, mas esse amor é o nosso objetivo. E esse amor, para ele ser verdadeiro, da forma como Jesus, né, nos ama, não pode se limitar apenas dentro dos nossos lares com aquelas pessoas que amamos. Nós vamos ter isso na nossa consciência, como Francisco de Assis teve, que nós vamos expandir isso. Nós vamos sair, né, para fora das portas, das paredes do nosso lado, da nossa casa, e buscarmos, assim como outros irmãos espirituais já o fizeram, a família universal. Aqui no Brasil, tivemos belíssimos exemplos, temos um que é o Divaldo, né, que constituiu uma família gigantesca e não deixou de buscar o seu ministério lá fora, na família universal. Francisco Cândido Xavier, né, que dedicou a sua vida aos outros, próximos e não próximos dele, né? Madre Teresa de Calcutá, lá no exterior, a irmã Dulce, aqui na Bahia, e outros tantos que nós não conhecemos. São espíritos abnegados, trabalhadores da Senhora de Jesus, trabalham em silêncio, escondido, que doam a sua própria vida, né, o seu tempo, em prol de outras pessoas. Nós queremos citar algumas irmãs, né, que são madres, que são irmãs de caridade, que trabalham, né, na escuridão da noite, em cidades pequenas. Quantos espíritos, independente da filosofia religiosa, já receberam, né, já perceberam a sua missão e estão trabalhando. Mas nós ainda estamos muita estrada para seguir. Vamos partir para a terceira personalidade dessa noite. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus e ele responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Califas, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. E Humberto de Campos conta mais detalhadamente essa catarse de Pedro, muito orgulhoso, né? Muito senhor de si, sempre dizendo que amava Jesus e que nada deixaria que acontecesse ao mestre, e julgando seus companheiros, né? Quando viu que Jesus lavou o pé de todos, o meu pé você não vai lavar, é muita humilhação, mestre, né? Então, Pedro foi uma entidade espiritual que viveu ao lado de Jesus durante os 3 anos, mas
No segundo tempo da prorrogação, do terceiro tempo do jogo, no bom sentido, foi o momento em que ele, entre aspas, se salvou. Porque quando ele percebe, isso quem conta para nós é Humberto de Campos, quando ele percebe e olha para Jesus lá dentro da cela, né, e percebe o que ele tinha feito com o mestre ao negá-lo realmente 3 vezes antes que o galo cantou, ele entrou num desespero tão grande, e ele corre para fora da cidade, joga-se num canto do muro e lamenta profundamente, se arrepende, né, de uma forma, uma dor toma conta dele, e aí o mestre sai lá de dentro em espírito, materializa-se diante dele e, né, leva o seu conforto para Pedro, dizendo: Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. E aí vem uma lição maravilhosa, e é nesse momento que Pedro se torna um dos maiores divulgadores do cristianismo, ao lado de Paulo de Tarso. Né? Aí é só ler Paulo e Estevão, que vocês vão ver e vão conhecer, claro, todo mundo que já leu, a história desse divulgador brilhante do cristianismo, que sofreu, padeceu muito para que o evangelho de Jesus viesse até a Europa, né? E nós aqui da América conhecêssemos. Então foi graças a ele e a Paulo de Tarso. Mas foi preciso que ele realmente negasse a Jesus, que ele caísse nessa desgraça, né? E aí depois ele percebeu, foi uma catarse, foi um momento de desilusão, ele ficou terrivelmente magoado, aterrorizado com ele mesmo. Foi quando Jesus chegou, confortou e disse para ele essa frase, dentre outras coisas: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nós somos mais frágeis do que ruins, do que equivocados. Porque nós ainda não temos coragem de vivenciar, né, realmente tudo aquilo que a gente ouve aqui, por exemplo, tudo aquilo que a gente aprendeu no Doutrina Espírita. Ainda nos falta essa coragem, mas um dia nós a teremos. Né? Um dia nós a teremos. E aí, para que esse despertar chegue mais rápido em nós elegemos uma companheira, que ela vem nos acompanhando aí durante as encarnações. Chama-se dor. A dor ainda é a nossa companheira que serve para nos despertar, para sacudir. Olha, olha, olha o que você está fazendo. Olha, é a dor. Porque, infelizmente, ainda não elegemos o amor. Ainda não. Né? Como caminho de crescimento. Podemos fazê-lo hoje, a partir de hoje, a partir de agora. Nos tornando pessoas mais compreensivas, mais caridosas, né? Mais frágeis, mais mansas, mais justas, né? Sufocando em nós o orgulho, o egoísmo e tudo aquilo que nos faz um espírito ainda endurecido, como era Pedro, embora tivesse vivido com Jesus durante 3 anos. Né? Então, cada um de nós terá o seu momento de despertar, com certeza. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Anote essa frase. Está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Bom, vamos partir para mais uma personalidade para a gente começar a finalizar o nosso trabalho dessa noite. Perguntemos a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, quem sabe a frase? Senhor, que queres que eu faça? Né? Então, esse trabalhador fiel, né, que já era fiel a Deus antes de conhecer Jesus, corretíssimo, muito correto, era um judeu correto, era um judeu que acreditava, né, no que ele pregava, ortodoxo e às vezes até não passava-se bem aos olhos alheios, cometia vários erros baseado naquilo que acreditava,
Do nada. Do nada. Ele vê Jesus, e quando ele olha, segundo alguns autores espirituais, ele aceita que aquilo ali era o Messias das Escrituras. Mas ele não sabia que o Messias das Escrituras era o próprio Jesus. E aí ele vê, né? E aí Jesus se mostra para ele, ele fica cego, e ele, enfim, aí nós temos que ler o livro, mais uma vez, Paulo Estevam, mas aí ele muda completamente, né? Ele busca uma força interior, e muito criterioso, muito inteligente, ele começa a estudar o Evangelho de Jesus, né? Ele se embrenha no deserto durante 3 anos, trabalhando como tecelão e estudando o Evangelho de Jesus. Ele não saiu para pregar assim do nada, não, viu, gente? Ah, ele não acreditava, viu Jesus e passou a acreditar? Não. Ele passou a estudar o Evangelho de Jesus durante 3 anos e sofrendo deveras. Ele passou a ser perseguido por aqueles que o acompanhavam, que o amavam. E ele passou a ser perseguido por aqueles que não o amavam, que eram os cristãos. Então ele ficou realmente perdido. Mas é lógico que a providência divina, o apoio de Jesus, né, vai abrindo caminhos para ele, não facilitando a vida dele, nem a de Pedro, com todas as dificuldades que eles teriam que enfrentar, para que o seu ministério finalizasse. E eles trabalham firme, andando de sol a sol, passando fome, passando sede, apanhando, sendo humilhados, maltratados, mas eles continuam firmes no seu ministério, até que eles conseguem chegar, né, na Europa e apresentar para nós o cristianismo, né, o Evangelho de Jesus. O mestre das luzes, em sua infinita sabedoria, acerca de nossas necessidades espirituais, faz com que toda a humanidade, o mesmo que fez a Paulo de Tarso, quando ele, Jesus, nos envia, conforme nos prometera, o seu Consolador, a fim de nos dar novas oportunidades para renascermos de nós mesmos, de largarmos na poeira dos tempos as sombras que nós mesmos atraímos para nós. Ele nos manda, Jesus, o seu Consolador, a fim de nos guiar rumo à perfeição espiritual. Quem comenta para nós é Emmanuel. E comenta muito bem quando as pessoas, lá no prefácio do livro, né, Paulo Estevam, o Emmanuel explica por que escrever sobre Paulo de Tarso. Mais uma obra, né, ele fala assim, mais uma obra em homenagem ao grande trabalhador, né, ou trazer notícias sobre a difusão do cristianismo, tudo. O Emmanuel faz essa comparação, né? E aí ele mostra também nessa comparação e diz que, embora nós não tenhamos visto presença iluminada de Jesus diante de nós hoje, na atualidade, mas que Jesus está vivíssimo, né? Onde, se nós passarmos, e com esse esforço que eu falei no começo, esforçarmos mesmo, a domarmos as nossas más tendências, a domarmos as paixões que nós ainda alimentamos, se nós nos esforçarmos para isso, nós também poderemos sentir essa sensação maravilhosa que Paulo teve depois que ele se converteu ao cristianismo e percebeu o seu verdadeiro ministério. Porque isso é divino, isso é uma consequência da lei de causa e efeito. Quando nós nos predispomos a uma mudança, ao reencontro, né, interior, quando nós nos colocamos nessa posição, meus irmãos, segundo os irmãos espirituais, não sou eu que estou dizendo isso, né, nós amealhamos mais força e mais luz ao nosso redor. E essas forças, né, são alhures, essas luzes que vêm dos nossos irmãos espirituais, elas nos fortalecem. A gente, às vezes, percebe, por exemplo, pessoas, esses dias mesmo, um amigo meu estava falando comigo, pessoas, e ele é evangélico, pessoas que assim, vivem uma vida materialmente muito, muito humilde. Pessoas humildes, que vivem com o mínimo possível. Né? Mínimo possível. Às vezes, vive fazendo, entre aspas, um milagre com o que ganha, mas são felizes. São pessoas satisfeitas. São pessoas que têm a paz de espírito, que a maioria das pessoas endinheiradas, também não são todas, mas que a maioria das pessoas que detêm fortunas não tem essa paz de espírito. Nós não estamos dizendo que o dinheiro não é capaz de trazer isso. Não. O dinheiro,
bem usado, bem direcionado, ele traz sim, muitas coisas boas, né? Para tudo, para todo mundo. Mas quando cria-se um condicionalismo de ter ou não ter alguma coisa para ser feliz, aí vem o equívoco. E, no entanto, existem pessoas que não têm tanto assim, mas vivem uma vida tranquila, né? Uma vida serena, nutrindo dentro de seus corações a esperança de que um dia as coisas melhoram. Enquanto isso, eles vivem uma vida com muita saúde, com muita paz, isso aí é consequência do bom viver. Olha só, eu ia terminar, mas tem mais uma aqui. Perguntemos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Quantos de nós não cometemos equívocos, às vezes por fazer pré-julgamento? Foi exatamente o que Judas fez, né? Ele queria que o mestre fosse o mestre revolucionário, que ele proclamasse a revolução, a libertação do povo judeu da tirania dos romanos. Jesus seria o guia espiritual, não levantaria a espada, mas daria o grito, né? E ele, junto com o pessoal do Sinédrio, que levantariam as espadas e aí libertaria o povo judeu, né? E ele foi enganado com essas promessas, né? Ele foi iludido. E aí, o Humberto de Campos tem também uma mensagem exclusivamente sobre o Judas Iscariotes, lá no livro Boa Nova, que eu oriento a todos que leiam, porque Judas foi iludido. Judas ele tinha um propósito por não entender o ministério de Jesus verdadeiramente. Então, repare que existiam pessoas que viveram ao lado do Cristo, permaneceram com ele, comeram com ele, dormiram ao seu lado, dormiram ao seu lado, comeram com Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus fazer com que Lázaro saísse, né, da tumba, embora não estivesse morto, passando por um processo de catalepsia, alguma coisa assim. Mas viu Jesus fazendo isso tudo e não tiveram o, o desejo sincero, não quiseram entender profundamente. O que temos nós aqui na Terra, certamente nós deixaremos para trás. Mas o que nós somos, o que nós realmente, né, conquistamos de dons espirituais, nós levaremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o nosso momento de trabalharmos em nós para que Jesus realmente, né, possa nascer para nós e o Natal ele seja uma realidade na nossa intimidade espiritual. Nós vamos perguntar agora a Joana de Cusa, né, a mulher de Cusa, hoje a nossa Joana de Ângeles. Onde e quando Jesus nasceu para ela, e ela nos responderia: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado, com a tocha acesa, dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, me ensinou, não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo, amar aquele soldado, né? E Humberto de Campos também conta, né, neste livro Boa Nova, a história da nossa querida Joana de Ângeles, né? E aí, se nós perguntássemos finalmente para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, onde e quando nasceu Jesus? E ela responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços, pela primeira vez, e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. Feliz Natal para todos, meus irmãos. Natal com muita paz, muita luz. Não o Natal do dia 25 de dezembro somente, mas o Natal de todo o ano de 2023. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, muita luz, e até o próximo encontro, se Deus quiser.